terceiro filme de Venom foi anunciado e os dois outros anteriores chegaram a fazer bilhão no cinema. E aquilo que a gente pode perguntar é: esse conceito de simbionte, até onde ele existe no mundo real, até onde ele foi tirado daqui? Como é que funciona essa coisa de você ter uma criatura junto com você que te dá outras habilidades? Eu sou o Dr. Luiz, do Monstros e Aventuras, médico anatomopatologista, e vamos comentar um pouquinho sobre Venom e a questão de simbiose. Primeiramente, na origem clássica dos quadrinhos, e claro que a gente sabe que existem muitos universos paralelos com diversas origens, inclusive teve uma saga nos quadrinhos chamado Venomverso, mostrando vários heróis e vilões diferentes da Marvel em universos paralelos sendo possuídos por seres como o Venom. E o que ocorre? Ele é um ser alienígena, que ele não tem um corpo, assim, exatamente físico específico, ele é quase como se fosse uma gosma, que o que acontece? Ela pega, gruda numa outra criatura, amplia suas habilidades e, para conseguir sobreviver, ele suga certos nutrientes do cérebro. Inclusive, a espécie dele precisa justamente da química que é ligada a emoções. Por isso que a boa parte da espécie vira uma espécie de predadora que praticamente quase enlouquece e controla a mente do hospedeiro para assim sugar todos os nutrientes até a morte do hospedeiro e ao mesmo tempo que dá uma força e resistência brutal para ele, né? Então, de um lado, a gente pode lembrar até inclusive daqueles parasitas fúngicos que foi inspiração do The Last of Us, entre outros parasitas que existem que realmente controlam o cérebro. Porém, quando a gente pensa em simbiose e não parasitismo, que são duas coisas distintas, estamos falando de uma coisa que é uma relação que seja tanto benéfica de um lado quanto pro outro. Tanto que o Venom, ele é um herói atualmente, na verdade um anti-herói, e existem outros anti-heróis simbiontes também. Inclusive o Besouro Azul que tá chegando, que inclusive o filme dele lembra uma espécie de até um toquezinho como se fosse o Homem-Aranha da DC, e eu tô bem curioso de assistir. Ele também tem uma espécie de simbionte, só que um simbionte que é uma espécie de criatura meio tecnológica, meio besouro que se funde com ele, né? E o que acontece? No mundo real, para cada célula que tem no nosso corpo, existem 5 de bactérias revestindo várias estruturas do nosso corpo. Para vocês verem o quanto nossa relação com micro-organismos é extremamente profunda. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual, quando você toma antibiótico, é apenas, e que é remédio justamente para matar micro-organismos, principalmente bactérias, você tem que pegar e ter uma receita médica, uma recomendação específica. Por quê? Porque senão você vai estar matando as bactérias boazinhas do nosso corpo, que revestem nossa pele, que revestem também nosso intestino. Inclusive, parte das bactérias do intestino produzem algumas vitaminas, para vocês terem ideia, gente. Então, não é simplesmente as bactérias estão lá e a gente está aqui. Não, elas têm um certo mecanismo de funcionamento importante. Temos que lembrar que as bactérias, elas são seres vivos. Então, elas estão consumindo coisas ao redor, estão liberando substâncias, inclusive estão se comunicando entre si, liberando outras substâncias ainda. E o que acontece? Nessa troca química que está acontecendo entre as bactérias e as células do nosso corpo, a gente tem regulação de várias funções, como por exemplo, a acidez dos diversos ambientes que tem no nosso corpo. Outra coisa importante, mesmo para proteção, porque se você tem uma colônia de bactérias em um local, se aparecer uma bactéria malvada para pegar e entrar lá, a gente vai ter uma briga entre as bactérias boazinhas e as malvadas. Então as bactérias boazinhas funcionam quase como se fosse um sistema de defesa extra contra essas bactérias malvadas. E nesse processo a gente tem toda a questão de desenvolvimento da imunidade do corpo, da regeneração do corpo. Então a gente pode pensar que onde tem bactéria o tempo todo, das palavras, em todo o nosso revestimento externo e nossos sistemas de digestão, seja a parte de cima, seja a parte de baixo, ou mesmo dentro do intestino, a gente tem regulação de várias funções sendo ajudadas por essas bactérias. Inclusive, uma coisa muito engraçada, gente, que é o seguinte: fazendo uma pequena interrupção aqui para avisar que o vídeo que vocês estão vendo aqui
atrás é uma jogatina minha, onde eu peguei e criei eu recriei alguns heróis clássicos dentro do jogo Soul Calibur, porque eu gosto muito de fazer esses mods de jogo, né? E peguei e acabei deixando jogando aqui atrás, lembrando ainda por cima que é o seguinte, se você tá gostando, aproveita para dar aquele like e deixar depois seu comentário aqui no vídeo, inclusive com sugestões dos temas dos próximos vídeos, galera, e compartilhe com seus amigos também. Então, vamos voltar pro tema. Existe um parasita clássico no nosso corpo, que é a Escherichia coli, que é um parasita que causa úlcera de estômago, que causa azia, tudo mais. Não que todas sejam causadas por ela, mas só que essa é a bactéria que causa vários desses casos. E o que acontece? Na época que ela foi descoberta, o cientista, ninguém estava acreditando nele, porque o pessoal dizia, gente, o estômago é ácido, ele vai dissolver qualquer bactéria que entre lá dentro. O que é mentira, porque senão as pessoas não conseguiriam ver melhor. O que já era um grande engano só por definição, porque significaria que você não conseguiria ser intoxicado por nada que você comesse, porque automaticamente o estômago destruiria qualquer bactéria lá dentro, né? Seria o super sistema de defesa do corpo. Então, o que acontece? Ele, não façam isso em casa, pegou, criou uma composição de concentração, tomou e desenvolveu a úlcera, mostrando para todo mundo, olha gente, essa bactéria causa úlcera. Então ele também foi o primeiro cara que desenvolveu um tratamento para essa úlcera, para poder pegar e conseguir curar a própria úlcera que tinha causado, sabe? O que é engraçado, porque é muito coisa de cientista de quadrinhos que faz uma fórmula, acaba dando errado, tem que fazer uma outra para consertar, sabe? Um toque meio Morbius para quem assistiu esse filme, que eu acho uma trecheira, só que uma trecheira bem divertida, galera. Então, quando a gente pega o caso do Venom, no qual a gente tem justamente uma substância gosmenta, a gente pode pensar que no mundo real, ele seria quase como se fosse uma colônia de bactérias enorme, ou colônia fúngica, só que inteligente, tipo como se fosse uma inteligência distribuída. E o corpo no qual ele se conectasse, justamente ia pegar, e essa troca química ia acontecer para poder pegar e favorecer os dois lados, né? A gente pode pensar até onde, por exemplo, essa questão de consumir a questão do cérebro poderia estar envolvida, porque a gente tem que lembrar uma coisa importante, que é o seguinte, o nosso cérebro precisa de nutrientes como qualquer parte do nosso corpo. Então, se vitaminas importantes para o cérebro não estiverem sendo consumidas, ou melhor, se bactérias, ao invés de estarem produzindo, tivermos bactérias malvadas que estejam devorando as vitaminas ou os precursores dela, a gente vai ter danos cerebrais no processo, sabe? Inclusive, existem várias questões envolvidas justamente de até onde várias doenças que não são teoricamente infecções são, na verdade, sequelas indiretas de algum tipo de infecção antiga ou de algum desequilíbrio justamente das bactérias, dos simbiontes normais do nosso corpo. Então, existe tudo isso. Então, a gente poderia pensar até justamente o Venom pegando, se juntando com uma pessoa, né? E justamente aquela massa de bactérias toda que forma ele, pegando e funcionando como se fosse um super hormônio de crescimento, quase como se fosse um esteroide artificial, entre aspas, né? Talvez produzindo testosterona e outros hormônios de forma artificial, similares, que deixassem o corpo mais forte de repente. Então, esse poderia ser um funcionamento bem interessante sobre o Venom. Inclusive, uma coisa bem legal é que no vídeo que eu fiz sobre o seriado de animação do Tekken, eu falo muito lá sobre os dois sistemas nervosos básicos, que é o simpático e o parasimpático, e de como eles são ligados à questão de luta e combate. Então, quem quiser depois dá uma olhada lá, que é bem bacana, e a gente poderia pensar até onde um simbionte estilo Venom no nosso mundo real seria, na verdade, um simbionte que mexesse de formas indiretas, mandando sinais químicos justamente para esses dois sistemas. Já imaginou que interessante? E isso tudo mostra como os simbiontes naturais, eles são importantes para o nosso corpo. Então, parte da nossa nutrição não é para a gente nutrir o nosso corpo, mas nutrir nossas bactérias boas. Tanto que mel, banana e aveia,
Eles são justamente substâncias que são muito importantes, não apenas para o nosso corpo, mas para alimentar as bactérias boas, para elas continuarem produzindo as vitaminas e defendendo o nosso corpo contra outras bactérias, além de pegar e, como eu disse, ajudar a regular o funcionamento do nosso corpo, que por milhões de anos foi evoluindo e se desenvolvendo em harmonia e conflito com diversos tipos de micro-organismos. E eu quero saber qual outro herói, monstro ou vilão vocês gostariam que a gente pegasse e falasse no nosso quadro O Médico Explica. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.